Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido em números e bens materiais, a história de Henrique se destaca como um poderoso lembrete de que a verdadeira riqueza reside nas conexões humanas e na capacidade de amar. Empresário bilionário e admirado por sua posição de prestígio, Henrique viu sua vida desmoronar em um único momento de traição. A dor da deslealdade não apenas o despojou de sua fortuna, mas também de sua identidade, levando a uma profunda reflexão sobre o significado do amor, do perdão e da redenção. À medida que Henrique enfrenta os fantasmas de seu passado e busca entender a dor que o assola, ele embarca em uma jornada transformadora de autoconhecimento e empatia. Essa trajetória o levará a confrontar seus medos, a libertar-se de suas correntes emocionais e, finalmente, a renascer como um homem renovado, cuja missão é inspirar outros a encontrar esperança mesmo nas situações mais sombrias. Através da luta entre o desespero e a superação, sua história revela que, mesmo nas tempestades mais turbulentas, a luz do amor e da compaixão pode guiar o caminho para a verdadeira transformação. Prepare-se para mergulhar na profunda e tocante jornada de Henrique, onde cada desafio enfrentado se torna uma oportunidade de crescimento, e cada cicatriz, um símbolo de resiliência. Este é um relato que nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas, a importância do perdão e a beleza do recomeço. Henrique era um verdadeiro titã do mundo dos negócios, um empresário bilionário que tinha tudo que o dinheiro poderia comprar. Luxo, mansões, carros importados e uma imagem impecável cercavam. Mas, por trás dessa fachada de sucesso, havia um vazio emocional que poucos podiam imaginar. Seus relacionamentos eram superficiais, alimentados mais por interesses financeiros do que por laços genuínos. É interessante pensar em como, muitas vezes, a busca desenfreada por poder e reconhecimento pode nos fazer perder de vista o que realmente importa: o afeto e a conexão com os outros. Com o tempo, Henrique construiu um casamento de aparências com Isabel, que se resumia a sorrisos forçados em eventos sociais e jantares em família, sempre mais por conveniência do que por amor. A ganância o cegou para as necessidades emocionais de sua esposa e de si mesmo. Ele era como o maestro de uma sinfonia, regendo uma orquestra de riquezas, mas sem a música que aquecia o coração. Essa falta de autenticidade em sua vida não apenas o isolava, mas também plantava sementes de sua própria ruína. Enquanto Henrique navegava por esse mar de sucesso, era essencial que ele percebesse o quanto estava se afastando das verdadeiras riquezas da vida, as relações humanas. Ele poderia ter investido mais tempo com sua família ou dedicado algumas horas à leitura de bons livros, como Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, que ensina sobre a importância do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas, em vez disso, sua busca por poder e controle o levou a um beco sem saída, onde a solidão se tornava cada vez mais presente. E, assim, a história de Henrique estava prestes a mudar de forma inesperada. A vida de Henrique, marcada por decisões contundentes e uma rotina repleta de compromissos, parecia imbatível até o dia em que tudo desmoronou. Durante uma negociação que poderia solidificar ainda mais seu império, ele sentiu um mal-estar inexplicável. A pressão, o estresse e a pressão para manter seu status cobram um preço alto, e Henrique desmaiou, caindo em um silêncio que parecia interminável. O que ele nunca imaginaria era que, naquele instante, sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Levado às pressas para o hospital, a gravidade da situação se tornou evidente. Os médicos, em uma corrida contra o tempo, tentavam salvá-lo, mas a fraqueza do corpo não mentia. Ele ouvia vozes, sentia o movimento ao seu redor, mas não conseguia reagir. A sensação de impotência era avassaladora, uma experiência que lembrava um pesadelo em que você não consegue gritar, não consegue se mover. Era a primeira vez que Henrique se via fora de controle, e o abismo da incerteza se abria diante dele, uma revelação de que o poder é, muitas vezes, uma ilusão. Enquanto a luta pela vida se desenrolava, Henrique começou a perceber que tudo o que conquistara poderia desvanecer-se em um instante. Ele pensou sobre os sinais que ignorou ao longo dos anos, as falhas em seu estilo de vida, e a distância que criará entre si e seus verdadeiros desejos. Era um lembrete doloroso de que a verdadeira força não está apenas em ter dinheiro e status, mas na capacidade de cuidar de si e dos outros. Essa reflexão seria o catalisador para a transformação que estava por vir. O cenário se transformou rapidamente em um velório grandioso, com amigos e conhecidos se reunindo para prestar suas homenagens. Henrique estava ali, mas não da maneira que desejaria. Ele estava em seu próprio funeral, incapaz de se mover ou se manifestar, apenas observando tudo com olhos que não podiam se abrir. O contraste entre a agitação ao seu redor e seu estado de paralisia era assustador. Os murmúrios sobre seu legado, sua fortuna e a vida que havia levado ecoavam como uma melodia dissonante em sua mente. Naquele momento de silêncio ensurdecedor,
Henrique começou a compreender o verdadeiro valor das interações humanas. Ele via rostos que antes o admiravam, mas que agora se moviam como sombras, algumas máscaras de tristeza, outras de curiosidade e até mesmo de alegria disfarçada. O sentimento de estar ausente, mesmo quando cercado por tantos, ressaltava a fragilidade de sua existência. A vida, que uma vez parecia uma peça bem ensaiada, agora se mostrava uma encenação cheia de fantoches que não conheciam seu verdadeiro eu. Enquanto os discursos eram proferidos e as lágrimas eram derramadas, Henrique percebeu que não era apenas um espectador. Era um homem que tinha perdido sua essência ao longo dos anos. Ele desejava ter utilizado seu poder e influência para construir relações mais profundas. Em vez disso, sempre fez escolhas que priorizavam sua imagem e fortuna. Essa realização começou a abrir um caminho para a reflexão sobre suas próprias escolhas, preparando o terreno para o que estava por vir. Com a mente em turbilhão e o corpo imóvel, Henrique começou a ouvir conversas que jamais esperaria. Ele estava preso em um estado de desespero e curiosidade, enquanto vozes familiares se entrelaçavam em um diálogo traiçoeiro. Isabel, sua esposa, trocava confidências com Ricardo, seu melhor amigo. As palavras soavam como facadas, revelando um plano maligno, a traição que envolvia a morte dele para que pudessem ficar com sua fortuna. O choque da descoberta fez seu coração disparar, mesmo que, fisicamente, ele permanecesse paralisado. A cada frase que escutava, Henrique se sentia mais enraivecido e decepcionado. As promessas de amor e fidelidade que acreditava serem verdadeiras se desfizeram como areia entre os dedos. Era um misto de incredulidade e dor, um turbilhão emocional que parecia impossível de suportar. Ele pensou em quantas vezes ignorou os sinais de desconfiança, mantendo os olhos fechados para a realidade que estava bem diante dele. Agora, ao ouvir as palavras frias de traição, a necessidade de justiça se tornava avassaladora. Henrique se viu confrontado com um dilema que poderia mudar o curso de sua história. Seria capaz de perdoar? As reflexões sobre sua vida e os segredos que guardou começaram a pesar em sua mente. Ele percebeu que a traição não se limitava a Isabel e Ricardo. Havia também segredos que ele mesmo havia escondido de sua consciência. Essa luta interna o conduziria a um caminho de transformação, embora, naquele momento, o desejo de vingança fosse predominante. Ele precisava entender que, mesmo na dor, havia espaço para mudança. A raiva fervia dentro de Henrique, um fogo inextinguível que o consumia por dentro. A traição de sua esposa e de seu amigo mais próximo cortou fundo, como um fio de lâmina afiada. Ele estava incapaz de se manifestar, mas sua mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma forma de lidar com a dor e a traição. As palavras sussurradas entre Isabel e Ricardo reverberavam em sua cabeça, um eco constante que o levava a questionar tudo o que havia acreditado até aquele momento. Henrique sentia que o ódio o consumia, mas, ao mesmo tempo, essa emoção poderosa servia como um combustível. Ele pensou nas consequências da traição, não apenas a perda de sua vida, mas também a quebra de confiança em quem deveria estar ao seu lado. A frieza com que Isabel e Ricardo tramavam contra ele o deixava sem ar, como se estivesse se afogando em um mar de desespero. A impotência, no entanto, não o tornava fraco. Ao contrário, instigava uma vontade ardente de lutar contra essa injustiça. O desespero se transformava em um desejo profundo de justiça. Henrique sabia que, para superar essa traição, teria que enfrentar não apenas Isabel e Ricardo, mas também os segredos que ele mesmo havia enterrado. Era um momento de introspecção que o obrigava a encarar a sua própria fragilidade e a verdade sobre si mesmo. A necessidade de transformação se tornava clara. Ele precisaria não apenas se vingar, mas aprender a reconstruir sua vida e seus relacionamentos. Esse conflito interno era o primeiro passo para o que viria a seguir. Enquanto permanecia preso em seu corpo paralisado, Henrique lutava com a crescente vontade de se vingar. Cada conversa que ouvia era uma lembrança de sua impotência, uma cruel ironia que o mantinha em um estado de desespero profundo. Mas, mesmo em meio a essa impotência, um novo foco começou a surgir. Sua mente estava repleta de estratégias e planos, uma batalha interna entre a necessidade de justiça e o desejo de se libertar dessa dor insuportável. Ele se questionava sobre o que realmente significava vingança. Seria simplesmente um ato de retribuição ou haveria algo mais profundo em jogo? Henrique sabia que a vingança poderia proporcionar um alívio temporário, mas também poderia aprisioná-lo em um ciclo vicioso de ódio. Nesse momento de reflexão, ele percebeu que, para realmente superar essa traição, precisaria agir de maneira inteligente, não apenas impulsivamente. A transformação exigia mais do que simples reações, ela demandava estratégia e sabedoria. Henrique pensava em maneiras de usar a situação a seu favor.
Ele poderia transformar essa dor em poder, alavancar sua própria resiliência para criar um novo capítulo em sua vida. Essa batalha interna, cheia de nuances e complexidades, exigia que ele mergulhasse em seus próprios segredos e arrependimentos. Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira superação não viria da vingança, mas de uma transformação pessoal que levaria a um novo entendimento de justiça e redenção. No silêncio aterrorizante de seu estado, Henrique começou a refletir sobre sua vida, seus excessos e as escolhas que o levaram até ali. Era como se estivesse revisitando cada capítulo de sua história, observando as oportunidades perdidas e as relações que deixou de lado em nome do sucesso. O distanciamento de sua família e amigos se tornava cada vez mais doloroso. A vida que construiu, tão focada em bens materiais, havia se tornado uma prisão de solidão e arrependimento. Ele lembrou-se das vezes em que poderia ter investido seu tempo em conversas significativas, em gestos de carinho ou em momentos que realmente importavam. A ganância o cegara para as necessidades emocionais dos que estavam ao seu redor. As memórias se misturavam com um profundo sentimento de arrependimento, uma consciência amarga de que, em busca de poder, havia se esquecido do que é ser verdadeiramente humano. Essas reflexões se tornaram um chamado à transformação, um pedido silencioso para que ele reavaliasse seus valores e prioridades. Henrique percebeu que, para se libertar dessa prisão emocional, precisaria encontrar uma nova perspectiva sobre o amor e a empatia. Ele não poderia mudar o passado, mas poderia moldar seu futuro. A partir de suas reflexões, a ideia de perdão começou a germinar em sua mente. A verdadeira transformação poderia estar na capacidade de soltar o ódio e cultivar a compaixão, mesmo em face da traição. Essa percepção seria o passo inicial em sua jornada de redenção. O caminho da transformação não é linear, e Henrique estava prestes a descobrir que a jornada exigia mais do que apenas intenções positivas. Ele começou a se perguntar sobre o significado de redimir-se e como poderia transformar suas feridas em aprendizado. Os dias de introspecção o levavam a perceber que a verdadeira força não estava em se vingar, mas em se libertar do fardo emocional que carregava. Essa consciência era libertadora, mas também desafiadora, pois exigia coragem para enfrentar seus próprios demônios. Ao longo de suas reflexões, Henrique lembrou-se de momentos em que pequenas ações de bondade haviam feito uma diferença significativa na vida de outras pessoas. Ele se perguntava como poderia aplicar essa mesma bondade em sua própria vida, mesmo em meio à traição que havia enfrentado. Com isso, decidiu que, ao invés de buscar vingança, usaria sua energia para ajudar outros que se encontravam em situações difíceis. Essa nova abordagem não apenas lhe traria paz, mas também poderia inspirar mudanças reais ao seu redor. Nesse caminho de transformação, Henrique começou a cultivar empatia, uma virtude que havia negligenciado durante toda a sua vida. Ele se dedicou a entender o sofrimento dos outros e a oferecer apoio àqueles que estavam em situações similares às suas. Essa jornada de redescoberta o conectou com pessoas que passaram por desafios, proporcionando-lhe uma nova perspectiva sobre o que realmente importa na vida. E assim, Henrique não apenas começou a se curar, mas também se tornou uma luz para aqueles que se sentiam perdidos e desamparados. O reencontro com a verdade foi um processo gradual e doloroso. Henrique percebeu que, para seguir em frente, precisaria confrontar os segredos que havia guardado não apenas dos outros, mas também de si mesmo. Ele começou a explorar suas próprias inseguranças, os traumas de infância que o moldaram e as crenças limitantes que o impediram de viver plenamente. Esse processo de autoconhecimento era desafiador, mas, ao mesmo tempo, libertador. Henrique se deu conta de que, por muito tempo, havia se escondido atrás de uma máscara de sucesso. Ao enfrentar suas verdades internas, ele começou a liberar a culpa que o assombrava. As lembranças de momentos em que poderia ter agido de forma diferente se tornaram oportunidades de aprendizado. Henrique entendeu que o perdão não era apenas uma dádiva para aqueles que o feriram, mas uma necessidade para sua própria paz interior. Ao liberar o peso da culpa, ele se permitiu ser vulnerável e se abriu para novas possibilidades de amor e conexão. Esse reencontro com a verdade o levou a fazer as pazes com seu passado e, finalmente, a se perdoar. Ele percebeu que, embora cicatrizes fossem parte de sua jornada, elas também eram um símbolo de sua resiliência. A aceitação das suas imperfeições se tornou um passo essencial em sua transformação. Henrique começou a entender que a vida é uma dança entre erros e acertos, e que a beleza está na capacidade de aprender e crescer a partir deles. Com o renascimento de Henrique, uma nova história começou a ser escrita. Ele não era mais o empresário bilionário que se definia pelo sucesso material, mas sim um homem que compreendia o valor das relações e a importância do amor. Sua jornada de autodescoberta e transformação o levou a criar conexões profundas com aqueles ao seu redor,
formando uma rede de apoio que o sustentava em tempos difíceis. Henrique começou a usar sua experiência para ajudar outros, compartilhando sua história e inspirando aqueles que estavam enfrentando suas próprias batalhas. A partir de então, ele se tornou um defensor do perdão e da empatia, dedicando-se a ajudar pessoas a se reconectarem com suas próprias verdades. Henrique lançou uma fundação que apoiava pessoas em recuperação de traumas e que buscavam recomeçar suas vidas. Essa nova missão trouxe um propósito renovado à sua vida, uma chance de usar suas experiências dolorosas para promover a cura e a transformação no mundo. Henrique aprendeu que a vida é feita de escolhas, e cada escolha tem o poder de moldar o futuro. O renascimento não foi apenas uma transformação externa, mas uma metamorfose interna que o libertou das correntes do passado. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não reside na posse de bens materiais, mas na capacidade de amar, perdoar e viver de forma autêntica. Essa nova perspectiva o fez enxergar a beleza nas pequenas coisas, trazendo um significado profundo a cada dia que vivia. Henrique havia percorrido um longo caminho desde sua queda do pedestal de poder e sucesso até seu renascimento como um homem transformado. A vida o havia ensinado que o verdadeiro poder reside na vulnerabilidade, no amor e na capacidade de se conectar com os outros de maneira genuína. Ao olhar para trás, ele via não apenas as cicatrizes de sua jornada, mas também as lições que o moldaram. Cada dor, cada perda e cada traição contribuíram para a construção de um novo eu, um eu que valorizava a vida acima do lucro. O legado de Henrique agora era sobre compaixão e esperança. Ele compreendeu que sua história poderia inspirar outros a superarem suas próprias lutas, e essa missão se tornou sua razão de viver. Com um novo propósito, Henrique se lançou em sua jornada, um caminho repleto de desafios, mas também de oportunidades de crescimento e aprendizado. E assim, ele descobriu que, mesmo nas tempestades mais violentas, sempre há uma chance de renascer e florescer, e que o amor é a força mais poderosa de todas.